Bom dia, este é o Alvorada do dia 7 de maio. Devido ao estado de emergência em vigor em Portugal, o acesso à Rádio Universidade de Coimbra está condicionado. Portanto, este programa estará a ser gravado via telefone para cumprir as normas preventivas decretadas pelas autoridades de saúde no âmbito da pandemia da Covid-19. Este programa foi gravado na tarde de quarta-feira, dia 6 de maio. Temos conosco Mário Frota, o presidente da Associação Portuguesa de Direito do Consumo. Bom dia, Mário Frota, obrigado por estar aqui conosco. Muito bom dia Laura, bom dia ao auditório, e importante será que consigamos manter este isolamento interpessoal tanto quanto possível para que nos preservemos dos efeitos nefastos desse vírus terrível que nos afetou consideravelmente as vidas. Sim, com certeza. Bem, na segunda-feira o processo de reabertura dos comércios teve início aqui em Portugal. Em Coimbra, nós pudemos ver, por exemplo, as lojas da Baixa iniciando os negócios. A Assunção Ataíde, presidente da Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra, comentou em entrevista que o primeiro dia de abertura não atingiu as expectativas dos lojistas, devido ao baixo movimento. Como que o senhor considera que vai decorrer a volta aos negócios habituais e quanto tempo você acha que pode demorar para que isso ocorra? Com a situação criada, com os medos instalados, com a natural resistência das pessoas à retoma dos hábitos usuais, há necessariamente reflexos em todos os domínios da vida da relação. Não só no relacionamento entre famílias, como no relacionamento em comunidade. Há como que um retomar hesitante, um retomar cauteloso, porque cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, daquilo que será, no jargão que começa já a fazer o seu curso entre nós, o novo normal. É natural que situações destas se prolonguem no tempo. As pessoas vão tateando, vão procurando rasgar horizontes com todos os cuidados, com natural expectativa para que não venha de novo a irromper com toda a sua fúria a pandemia entre nós, porque os quadros não estão superados e, portanto, temos que ter alguma cautela, embora a economia se esteja a ressentir, porque nós, com as micro e pequenas empresas em situação deficitária, temos, obviamente, que acautelar essas circunstâncias. Dizia-se há tempos, foi até algo que recebi do Brasil, extraordinário podermos fazer hoje o nosso pão. E eu obtemperava. Não se esqueçam que os padeiros também têm que ganhar a sua vida. Não nos podemos substituir aos padeiros, porque se, em jeito de autoconsumo, nos abstrairmos do mercado, nós, consumidores, motores do mercado, matamo-lo. E ao matar o mercado, nós estamos necessariamente a comprometer todos os ecossistemas. É preciso que, sem os excessos, sem um consumismo exacerbado, sem que estouremos a nossa bolsa, sem que haja um excessivo endividamento, mas nós teremos necessariamente de encarar este novo normal de outro modo, é certo, e não há garantia de que o façamos, mas
na essencialidade das coisas, tenhamos um comportamento criterioso, consciente, razoável. Sim, e como presidente da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, o senhor tem visto um aumento em queixas desde o início da pandemia? E como que fica o direito dos consumidores nessa situação? Bom, efetivamente tem havido um avolumar de reclamações por parte dos consumidores. Não só no que toca aos serviços públicos essenciais, que em Portugal desfrutam de um catálogo distinto e que, para além da classificação que, em pleno período de crise, o Governo foi pontualmente acrescentando, mas só para efeitos transitórios, à extensa lista, ou não tão extensa quanto isso, dos serviços públicos essenciais, nós sabemos que, neste particular, o que conta é a água, a energia elétrica, o gás de petróleo liquefeito, canalizado, as comunicações eletrónicas, e nas comunicações eletrónicas que abrangem o telefone fixo, o telefone móvel, telefonia celular, a internet, os serviços de telecópia, a televisão por assinatura e ainda outras formas onerosas ou graciosas de transmissão de dados. Isto abrange as comunicações eletrónicas. Para além disso, temos ainda os serviços postais, temos os transportes públicos, temos os serviços de saneamento e temos os serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos. Sucede, porém, que, pontualmente, há serviços que não figuram neste catálogo e que, por exemplo, jogos sociais foram considerados serviços essenciais, por forma a que se lhe desconfira primazia, porque podem ser, efetivamente, atividades de lazer que se prendem com a sanidade mental de cada um e de todos. Portanto, o facto de termos o espírito relativamente ocupado e arejado. Mas as reclamações têm, efetivamente, sido com particular insistência, em primeiro lugar, no que toca aos desvirtuamentos do comércio eletrónico, porque o comércio em linha, em consequência do encerramento da maior parte dos estabelecimentos, transformou-se no meio hábil para que as pessoas pudessem ter acesso a produtos ou serviços, essenciais ou não, de que necessitavam. E o facto é que os prazos estouraram, importâncias pré-depositadas, portanto, os pagamentos prévios não foram respeitados, as importâncias cativadas, as entregas não efetuadas, burlas, quer em extensão e profundidade, em fenómenos como os do phishing, do farming, do smishing, muitas pessoas já estão identificadas efetivamente com estes fenómenos. Tivemos inclusivamente a reclamação de alguém que, tendo prestado por ter mudado de localidade os seus dados através de uma solicitação que lhe apareceu via SMS, viu os seus dados capturados e, quando se deu conta, tinham-lhe sido retirados 10 mil euros da sua conta, sendo que não terá sido alertado pela entidade bancária em que tem efetivamente as suas credenciais e os seus depósitos, porque há aqui também um equívoco, é que muitas vezes as pessoas são contactadas através destes meios pelas entidades bancárias e é difícil saber
quando é que essa comunicação é lícita e provém de fonte própria ou provém de fonte outra. Os serviços públicos essenciais, designadamente as comunicações eletrónicas e a eletricidade, também foram pasto de burlas informáticas de todo o tamanho para a captura dos dados de identidade dos consumidores, normalmente quando as pessoas são aliciadas porque têm um determinado montante de estorno, por exemplo, dos serviços prestados e da faturação efetuada, faturação por hipótese, e a exploração vai mesmo nesse sentido, faturação que tenha sido sobreestimada e, portanto, as pessoas estariam disponíveis para receber um dado montante, ou por aí um e-mail de que a ACOP, a Associação de Consumidores de Portugal, sediada em Coimbra, se fez eco, alertando as pessoas para que não dessem crédito a essas mensagens. Depois vê-se, e aqui há um fenómeno curioso, ontem foi, ou anteontem, para quem nos escuta quinta-feira, foi efetivamente o Dia Mundial da Língua Portuguesa, e há diferenças subtis de língua que nem todos se apercebem. Quando em Portugal se diz aceder, forma verbal é esta, o finito, aceder, no Brasil não se usou aceder e muitas vezes nem se sabe o que significa aceder, porque se formou o verbo através do particípio e o verbo é acessar. E nessas mensagens aparece exatamente o acessar, o que quer logo dizer, para quem está minimamente desperto para estes fenómenos, que a origem é duvidosa. Portanto, é gente que domina o português do Brasil e que se entretém, efetivamente, também, não quer dizer que as fraudes sejam cometidas, efetivamente, por pessoas oriundas da outra riba do Atlântico, desse Brasil imenso que nós tanto prezamos, mas o facto é que basta este sinal para se ver que esse documento não sai de um serviço público essencial de Portugal, não emana de um banco português ou não vem de uma operadora de comunicações que atua em Portugal. Mas, para além desses aspectos, outros há que se prendem, designadamente com as comunicações eletrónicas, numa fase em que o teleensino, o teletrabalho e os contactos amiudados com as estruturas de saúde são indispensáveis, sendo certo que houve também reclamações avultadas a propósito dos preços especulativos nos equipamentos de proteção individual, das máscaras sociais, das máscaras cirúrgicas, dos produtos desinfetantes e, portanto, mesmo antes de ter havido uma provisão legislativa no sentido de se estabelecerem preços máximos, preços que não podiam exceder os 15% no mercado por grosso, naquilo é que no Brasil se chama o atacado, e no mercado retalhista, que no Brasil se chama o varejo, em que se estabeleceram margens de 15% de lucro sobre o preço da fatura, o preço do produto, e 15% sobre o preço do atacadista, sobre o preço do comércio por grosso no retalho, no varejo, e, portanto, nestas circunstâncias, as especulações que daqui emergiram e foram alvo de tantas das reclamações são também fruto da época, isto é, são consequência do período que se vive, porque, pela sua genuinidade, pelas suas características peculiares, estes aspectos não constituem, por via de regra,
qualquer motivo de reclamação em período normal. Portanto, esses são, em termos genéricos e concisos, apesar de eu já estar a falar há algum tempo, os aspectos mais marcantes, mais vincantes. Aliás, os jornais hoje mesmo se fizeram eco, por exemplo, das inúmeras fraudes que nós, para que temos também vindo a alertar, através do MBWay. Recentemente fomos até contactados pelo 6/9 da RTP para uma reportagem sobre isso. Uma colaboradora nossa falou, não apareceu sexta-feira última, espera-se que apareça amanhã no 6/9, porque é algo de particularmente gravoso neste momento e insere-se neste crescendo de fraudes. Só num mês as fraudes aumentaram mais de 300%, isto através das denúncias feitas perante as autoridades ou perante plataformas em que são efetivamente narradas tais fraudes, sem considerar, obviamente, com toda aquela cifra negra de quem é vítima, mas se cala ou de modo comprometido ou porque entende que não vale a pena fazer-se eco das situações de que foi vítima. Em relação aos serviços de saúde, para ligarem para o Serviço Nacional de Saúde, o SNS, os consumidores estão sujeitos a um certo custo por chamada. Em situação de pandemia, onde os serviços de saúde são mais requeridos, como é que isso é colocado na relação dos direitos dos consumidores? Curiosamente, esse aspecto nós julgávamos que tinha sido já solucionado. No âmbito das relações jurídicas de consumo, das relações normais entre um fornecedor e um consumidor, e há muito que a denominada Diretiva dos Direitos dos Consumidores, que foi transposta em 2014 já para o ordenamento jurídico português, há um dispositivo, um artigo que foi editado, que diz mais ou menos isto: a disponibilização de linha telefónica para contacto no âmbito de uma relação jurídica de consumo não implica o pagamento pelo consumidor de quaisquer custos adicionais pela utilização desse meio, além da tarifa base. Portanto, além do custo normal de uma chamada, sem prejuízo de os operadores de telecomunicações as faturarem essas chamadas. Acontece que isto já foi objeto, inclusivamente, de uma intervenção do Tribunal de Justiça da União Europeia em setembro de 2018, dizendo exatamente isso. E antes, a Provedora de Justiça, que tinha tido, a Provedoria de Justiça, creio que na altura ainda com outro titular, tinha dito em princípio que era legal, mas veio em 5 de abril de 2018 emitir um comunicado advertindo para a circunstância de vários serviços públicos e empresas detidas pelo Estado continuarem a usar linhas telefónicas de custos acrescidos, de valor acrescentado, com os prefixos 707. Nós, na altura, até brincámos com isso e, num artigo que escrevemos para um dos diários de Coimbra, para o diário As Beiras, dizíamos 007, ordem para matar, 707, ordem para pagar, e depois fazíamos um conjunto vasto de considerações, dizendo inclusivamente que não era legal a utilização de linhas de telefone de custos acrescidos
pela administração pública como um meio de contacto pelos cidadãos. E, portanto, socorremos-nos de um diploma legal de 1999, alterado em maio de 2014, para dizer que tanto para os serviços da administração pública como para as empresas que integram a constelação dos distintos segmentos de mercado, tal prática, a prática da cobrança através dessas linhas de valor acrescentado, ser proibida, não sendo lícito, por conseguinte, que sujeitem os consumidores a custos acrescidos. O qual não é o nosso espanto quando, por uma lei do Parlamento, uma lei de 10 de abril, vem dizer que se proíbe que quer os serviços públicos, quer as empresas públicas, se socorram de números especiais de valor acrescentado com o prefixo 707. Ora bem, mas isto já era proibido. Mas mais é que as televisões mostravam que, apesar disto suceder, o SNS 24 está a ser pago e bem pago por quem efetuava as chamadas. E depois ficamos mais surpreendidos ainda quando, nos termos desta lei de 10 de abril, no seu artigo 9 se diz que o Ministério da Saúde, no prazo máximo de 60 dias, estamos a falar de abril, de 10 de abril, substituirá o número do SNS 24 do prefixo 808 por um número especial, assegurando a sua total gratuitidade para os utentes. Quer dizer, mal se percebe que o Estado, que legisla para os outros e legisla para si mesmo, viva contra a lei ou acima da lei. Os cidadãos têm de estar atentos, veneradores e obrigados a respeitar as prescrições do Estado que lhes limitam, efetivamente, a sua capacidade de movimentação, que lhes limitam o seu gesto, a sua atitude, os seus hábitos. O Estado, que legisla e que se autoproíbe, não cumpre as proibições e continua a cobrar desmesuradamente aquilo que não deve, enriquecendo injustamente. E, portanto, isto, como dão ao Serviço Nacional de Saúde 60 dias, portanto, 10 de abril, de forma muito breve, 10 de abril, 10 de maio, 30 dias, 10 de maio, 10 de junho. Só a 10 de junho, quando se cumprir o dia de Camões, as comunidades e não sei bem do que mais, é que o Serviço Nacional de Saúde tem de ter à disposição dos consumidores uma linha gratuita que assegure a sua total gratuitidade para os utentes, que entre nós também já se chamaram usuários, e que agora, quando a gente usa usuário, que é o termo usado no Brasil, dizem que estamos a copiar os castelhanos, estamos a copiar aqui os nossos amigos desta imensa Espanha. Para quem só chegou agora, a este alvorada estamos na companhia telefônica de Mário Frota, presidente da Associação Portuguesa de Direito do Consumo. Em relação agora aos imigrantes, com a onda de desemprego que está atingindo também o mundo todo, vários imigrantes passaram a estar vulneráveis, como, por exemplo, a situação das centenas de brasileiros que estiveram à espera de entrar no aeroporto de Lisboa. Qual o posicionamento que os governos deveriam tomar e quais são as concessões que os senhorios, por exemplo, podem ou devem dar? Bom, aquilo a que se assistiu no aeroporto de Lisboa, para além do mais, representa a todas as luzes algo que deve manchar a nossa própria dignidade. Quer a atitude das autoridades portuguesas que em território nacional
não acudiram àquelas pessoas? Não era necessário que houvesse crianças. Não era necessário que houvesse gestantes. Não era necessário que houvesse idosos em situação de hipervulnerabilidade. Era indispensável que se olhasse para os cidadãos no país de acolhimento e se procurasse efetivamente solucionar aquilo, porque depois não terá sido também consequente a atitude do Cônsul-Geral em Lisboa, que, escudando-se na ausência manifesta de meios, me disse que não podia de nenhum modo estar a alimentar aquela gente. Este quadro é um quadro que manchou significativamente a reputação tanto das autoridades portuguesas como das autoridades consulares brasileiras, que no caso tinham uma palavra séria a dizer a tal propósito. Ora bem, nestas circunstâncias tem de haver mecanismos de solidariedade institucional que acudam a pessoas em situação de debilidade manifesta, de fragilidade manifesta e, por conseguinte, não só em relação àqueles que, no fundo, regressavam ao seu chão natal, regressavam ao Brasil para, no seio das suas famílias, refazerem pontualmente as suas vidas, mas sempre que se trata de comunidades particularmente vulneráveis, é indispensável que as estruturas de solidariedade social, as estruturas do Estado ou as instituições particulares devidamente assistidas pelo Estado lancem mão a estas pessoas e, consequentemente, se substituam, porque não basta proclamar de forma diletante a observância da Carta de Direitos Humanos e depois termos práticas verdadeiramente aberrantes que constituem o oposto daquilo que nos areópagos internacionais e hoje por hoje, nestas lives que circulam pelo mundo e que reúnem intelectuais de vários quadrantes, como que se autossatisfazem por falar dos problemas, sem neles se envolverem e sem os resolverem efetivamente. E os problemas do alojamento em geral e do aluguel, das rendas de casa, esses têm de se inscrever nas moratórias, entretanto decretadas a esse propósito, mas e nos pedidos de apoio às entidades a que a lei confere esse poder de ver, de lançar mão dos recursos ao seu alcance para garantir o teto a essas pessoas. E, portanto, não se trata, em nosso entender, daquilo que dizemos, de um discurso oco, de um discurso vazio, de um discurso sem sustentáculo, mas de qualquer coisa que, vindo de dentro, arrancando de dentro, tem de ter uma tradução expressa no cotidiano. E, portanto, não se pode admitir que, em meio às burocracias vicejantes ou às burocracias que se renovam, se deixe que se vão degradando os direitos humanos por inépcia, por incapacidade daqueles que têm responsabilidades acrescidas no seio da comunidade. Sim, e, bem, diante da crise que a Covid-19 causou, também muitos comerciantes tiveram seus negócios colocados em risco e, para além disso, alguns casos, como os de agências de viagens, tiveram diversos clientes pedindo reembolso imediato. Como é que o comerciante deve lidar com isso e qual a melhor ação que o consumidor pode tomar?
Ora bem, esse é um problema a vários títulos sério, porque, por um lado, falando isoladamente das empresas em geral, ainda agora eu postava uma notícia de que 91% dos estabelecimentos em espaço alheio, isto é, em espaços tomados de arrendamento, em espaços locados, deixaram de pagar o correspectivo mensal, ou seja, a renda de casa para os brasileiros, o aluguel. E não é pelo facto de você estar aí que eu estou a traduzir, porque ainda ontem, numa intervenção que tive para o Brasil, com jurisconsultos e jusconsumeristas, juristas que se dedicam ao direito do consumo, do consumidor, por lá se diz, eu tive a necessidade de ir traduzindo uma coisa ou outra sob pena de a minha fala não ser compreendida no Brasil. Às vezes o Brasil percebe melhor o que dizem os argentinos no seu castelhano ou os espanhóis das distintas comunidades do que aquilo que nós dizemos. Mas fechado parênteses, para significar que, relativamente aos empresários, esta é a realidade vigente. Outro aspecto é o que se prende com as viagens. E, na realidade, há aqui uma situação dupla. A própria Comissão Europeia, por comunicado emitido em 18 de março de 2020, e repare que nós não preparámos esta conferência, não fui eu que lhe forneci o questionário e isso resulta efetivamente da vossa inventiva e das questões que me estão formulando, ou que me estás formulando neste momento. O que acontece é que a Comissão Europeia veio dizer que situações destas não estavam previstas no denominado regulamento de 11 de fevereiro de 2004, o regulamento 261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros ao tempo da Comunidade Europeia, e que, portanto, numa situação normal, justificar-se-ia o reembolso integral dos montantes despendidos pelos consumidores para passagens que haviam sido canceladas. Nós não nos podemos esquecer que a emergência decretada pela Organização Mundial de Saúde remonta a janeiro e que a pandemia, portanto, a afecção de todos os pontos do globo, foi decretada em 11 de março próximo passado. Significa isto que, em situações de cancelamento das viagens ou de impossibilidade de deslocação, por virtude de os destinos, todos os destinos estarem afetados, os consumidores tinham direito e a Comissão Europeia, nessa segunda vertente, veio a admitir que não se justificaria a outorga aos consumidores viajantes que não tenham efetuado as deslocações por virtude disto. A outorga, dizia, de um voucher de viagem, de um vale para ser utilizado ulteriormente, mas o reembolso puro e duro. Ora, no que toca às viagens organizadas, porque é disso que se trata, e as viagens organizadas são exatamente aquilo que se chama, em inglês, as package travel, em francês, voyage à forfait, em espanhol, as viagens combinadas. Estas viagens envolvem o quê? A deslocação, seja por que meio for, mais ao menos um serviço associado, o alojamento ou quaisquer outros serviços
turísticos que se queiram acoplar à viagem e que seja oferecido como um bloco pelas agências de viagens e turismo. Ora, sucede que as agências de viagens e turismo, como os consumidores, como os ordenamentos nacionais, estão sujeitos às disposições de uma diretiva europeia emanada do Parlamento e do Conselho do Parlamento Europeu e em codecisão do Conselho da União Europeia, em 25 de novembro de 2015. Para que estes a notar, é a Diretiva 2015/2302, 2302. Esta diretiva, no número 2 do seu artigo 12, diz exatamente o seguinte, e cito de cor: sempre que as viagens não ocorram em consequência de circunstâncias inevitáveis e excepcionais no destino, e todos os destinos estavam como que proscritos, isto é, inibidos perante a declaração de pandemia, e pandemia tem exatamente esse sinónimo universal, globo, esse fenómeno mundial, atingindo todos os países integradores da Organização Mundial. E, portanto, nestas circunstâncias, os viajantes, os passageiros, os consumidores, têm direito ao reembolso integral. Noutras circunstâncias, há uma gradação de interesses e os consumidores, há sempre uma taxa, aquilo que eles chamam com impropriedade, uma taxa de rescisão. Nestas circunstâncias, não. Bom, em 13 de março, o Governo proibiu as viagens finalistas. Em Portugal, o grosso das viagens, por altura das festividades da Páscoa, é preenchido, o grosso, pelas viagens de finalistas, em que as famílias hipotecam parte das suas economias para proporcionarem aos alunos que terminam o ensino secundário e se preparam para enfrentar a universidade as melhores condições para que as memórias de uma viagem final perdurem, se perpetuem. Ora, o que acontece é que a diretiva diz isto e as leis de cada um dos países da União Europeia e do Espaço Económico Europeu diz exatamente o mesmo. A lei das viagens organizadas em Portugal, que remonta a 8 de março de 2018, transcreve a diretiva. E no número 4 do seu artigo 25 diz exatamente que nessas circunstâncias os consumidores têm direito ao reembolso integral. O facto é que, por virtude de interesses que não interessa agora, ou que não importa agora prescrutar, a denominar a famigerada DECO, que está envolvida efetivamente no mundo dos negócios com uma multinacional belga e com a antena da multinacional belga em Portugal, a DECO Proteste Limitada, veio dizer que estava a negociar com as agências e já tinha conseguido um acerto, 60% para as agências dos montantes, 40% para as vítimas, para os consumidores. E nós sempre dissemos, leiam atentamente o número 4 do artigo 25. Mas o número 4 do artigo 25 diz que só se as condições no destino não forem propícias. As condições no destino não eram propícias. Aliás, como se veio a verificar com a explosão das consequências nefastas da pandemia por inorganização na própria Espanha e em todas aquelas regiões de destino das excursões. Consequência: o Governo, a 23 de abril, à
normas a que devia obediência, porque não há uma suspensão dos tratados, nem das diretivas, nem houve nada que saibamos em contrário emanado do Parlamento Europeu, do Conselho, da própria Comissão Europeia, enquanto executivo, mas também com capacidade legislante noutros domínios, não veio nada a contrariar isto. Mas o Governo, por virtude de um decreto-lei de 23 de abril, veio dizer as viagens que foram canceladas ou se não possam realizar, demarcadas entre 13 de março de 2020 e 30 de setembro de 2020, passam a ter o seguinte regime. Os consumidores não receberão, em princípio, qualquer reembolso. Têm a faculdade de reagendamento das viagens. Em segundo lugar, de-lhes ser entregue um voucher, para o gozarem até 31 de dezembro de 2021. Repare-se, só os desempregados é que poderão beneficiar do reembolso integral do preço pago. E, curiosamente, se por qualquer circunstância os viajantes decepcionados não puderem viajar no plano de reagendamento ou com o VAL, é que haverá lugar ao reembolso quando? Em 2022, nos 14 dias subsequentes a dezembro de 2022. Conclusão. O Governo, a nosso ver, mal, quer garantir contra as famílias que também vivem neste momento em geral situações de minoridade e de franca fragilidade. O Governo quer garantir o funcionamento das agências de viagens e turismo. Vá lá saber porquê, à custa das famílias. As empresas têm o recurso a meios de financiamento, alguns deles a fundo perdido, que os consumidores, em geral, não têm. E, no entanto, são as famílias que vão suportar, que figurarão como acionistas das agências de viagens e turismo sem direito a dividendos. Isto é manifestamente mau para ser verdadeiro. O Governo cometeu uma vilania autêntica ao afrontar deste modo os consumidores. Legislar, exercer o poder, não é usar arbitrariamente os meios ao seu alcance para provocar a maior das injustiças. Esta injustiça contratual sem nome carece de ser refeita. Não nos calaremos, porque, entretanto, as DECOs protestos limitadas e os DECOs fizeram, efetivamente, aqui uma festa, quando viabilizaram, sei lá o quê, quando não nos podemos esquecer que há, inclusivamente, um fundo de viagem e turismo que pode ser acionado se acaso as agências de viagens insolverem, entrarem em insolvência. Portanto, não se percebe esta situação em detrimento dos consumidores. Os consumidores continuam a ser, em Portugal, um autêntico capacho. Continuam a ser o peão das nicas. E nós, em homenagem à dignidade que deve exornar o Estatuto do Consumidor, não o admitimos. Bem, muito obrigada. Ponto final na Alvorada de hoje. A edição esteve a cargo de Ana Laura Simon e o comentário esteve na voz de Mário Frota, presidente da Associação Portuguesa de Direito do Consumo.